Eu acho essa semana é importante destacar, ela foi muito importante no sentido de construir um arco de alianças para finalmente iniciar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Vale lembrar, pelos artigos 85 e 86 da Constituição, lá se define os crimes de responsabilidade, assim como a Lei 1079, que foi recebida pela Constituição de 1988, esse processo começa na Câmara dos Deputados. Caso seja votada a abertura do processo, o processo em si, tal qual, outra vez, vale ressaltar, dispõe a Constituição, isso é desenvolvido no Senado tal. Portanto, é um processo político, processo de impeachment. Uma outra coisa é o processo no TSE, que envolve a questão das eleições de 2014, aí num outro campo, no campo jurídico, e a gente não sabe quando esse processo vai terminar. Supõe-se que no segundo semestre vai ser efetivamente julgado, mas aí pode recorrer ao STF, e isso pode se prolongar tal. A questão central, onde vai desenvolver a luta política, é no Congresso Nacional. Primeiro na Câmara, se for votada a abertura do processo de impeachment, e depois no Senado tal. E para isso, essa semana foi fundamental. De um lado, a Operação Carajé, 23ª fase da Operação Lava Jato, devassou toda uma estrutura de corrupção que é impossível que não envolva diretamente, não só a eleição de 2014 da presidente Dilma, mas que mostra como esse projeto criminoso do poder tomou o aparelho do Estado de tal forma que tudo passava por ele, inclusive a política externa brasileira, né? Vale lembrar os episódios agora que nós conhecemos da Venezuela, da República Dominicana, de Angola, eleições, empreiteiras, BNDES, kit Lula, que nós já comentamos aqui e tal. Mas isso mostra como é que esse governo está corrompido e como nós temos um país paralisado. O ano passado, segundo o primeiro levantamento do Banco Central, o Brasil houve uma recessão, o Brasil foi para trás, menos 4,08, é o pior resultado nos últimos 25 anos. Esse ano a OCDE fala em menos 4, alguns falam em menos 5, poderemos chegar no final do ano com 13 a 14 milhões de desempregados. É necessário, portanto, resolver a questão econômica, né? E precisamos desatar os nossos políticos. E os nossos políticos começam, primeiro com o Eduardo Cunha. Ele e Dilma impedem a solução da crise. Dilma, porque manter Dilma na presidência é manter a crise econômica. Manter Eduardo Cunha à frente da presidência da Câmara dos Deputados impossibilita o bom andamento do processo de impeachment tal. É necessário se livrar dos dois. Então, o primeiro degrau para enfrentar a questão da grave crise é se livrar de Eduardo Cunha. Não é possível alguém que logo vai ser réu no STF, no exercício da presidência da Câmara dos Deputados. Isso é impossível. Temos de resolver essa questão. Então, por outro lado, é necessário colocar um empresariado na luta. O empresariado não pode, volto a dizer, já disse nesse espaço, continuar em silêncio, né? Por outro lado, é necessário vincular a oposição parlamentar às ruas. E, finalmente, essa semana foi dado um passo extremamente importante de uma comissão pró-impeachment, suprapartidária, portanto plural, e com a participação da sociedade civil, especialmente dos movimentos que fizeram as grandes manifestações do ano passado, de março, de abril, de agosto e de dezembro tal. Portanto, quando você estabelece essa ampla conexão sociedade civil, parlamento, quando você puxa o empresariado, quando isola a Cunha, você mostra ao país que esse país está ingovernável no atual momento, o governo não governa nada, e você mostra que tem condições, de, retirando Dilma da presidência, construir as efetivas condições de governabilidade para o Brasil. Acho que essa é a questão, é necessário dar segurança aos jogadores, aos players do jogo político, que a governabilidade vai ser construída agora, e que nós vivemos um momento, infelizmente, de ingovernabilidade. Essa que é a grande questão. Nós estamos dando os primeiros passos para o impeachment. E essa semana, nesse sentido, foi fundamental.